Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo em uma das passagens mais intensas e reveladoras das Escrituras, Gênesis 39. É uma história sobre poder, tentação e, claro, a jornada inacreditável de José lá no Egito. É uma daquelas que nos faz pensar: qual é o peso real da integridade? E para começar, vamos com uma pergunta que meio que dá um nó na nossa cabeça. Parece um baita paradoxo, não é mesmo? Pensa só, como é que fazer a coisa certa pode levar alguém para o pior lugar que se pode imaginar? Essa é a grande questão no coração da história de José que a gente vai desvendar hoje. Bom, para entender esse dilema todo, a gente precisa voltar um pouco. Voltar lá para o ponto de partida de José no Egito. E a primeira parte dessa jornada já é marcada por uma ascensão, olha, totalmente improvável. José não chegou no Egito, sei lá, de férias. Ele foi vendido. Isso mesmo, vendido como uma mercadoria. E o comprador dele não era qualquer um, não. Era Potifar, o comandante da guarda pessoal do faraó. O cenário inicial era o mais desfavorável e sem esperança possível. Mas é aqui que a história dá uma virada daquelas. Mesmo sendo um escravo, algo extraordinário começa a acontecer. O texto é bem claro nisso. A presença divina estava com ele, e isso transformou num homem de sucesso mesmo na escravidão. Já parou para pensar no poder disso? As circunstâncias eram terríveis, mas o caráter dele já começava a brilhar. E essa progressão é muito nítida. De um simples escravo, o favor na vida dele se tornou tão evidente que o próprio senhor, o Potifar, percebeu. Ele foi ganhando confiança, sendo promovido, degrau por degrau, até se tornar o administrador de absolutamente tudo o que pertencia a Potifar. Só que essa ascensão meteórica, como era de se esperar, prepara o terreno para o maior teste do caráter de José. Com a prosperidade veio também uma complicação bem perigosa. E a fonte do problema não foi um erro ou uma falha de José, foi justamente uma de suas qualidades. O texto faz questão de dizer que ele era um homem de boa aparência, e isso acabou atraindo a atenção, digamos, indesejada da esposa do seu chefe. A proposta dela não foi nada sutil. Foi direta e, pior, insistente. O texto diz que ela o pressionava dia após dia. Isso muda tudo, né? Não foi só um momento de fraqueza. Foi uma verdadeira guerra de resistência. Um teste diário à sua convicção. E a resposta de José revela o coração da sua integridade. A lógica dele é dupla. Primeiro, a lealdade a Potifar, que confiou tudo a ele. Mas o mais importante de tudo, ele via aquela traição como um pecado direto contra Deus. A lealdade final dele era para cima e não para os lados. Essa pressão diária finalmente chega num ponto crítico. Um confronto que era inevitável e que forçou uma decisão imediata e bem dramática. O cenário é tenso. José está sozinho na casa, vulnerável. Ela vê ali a oportunidade perfeita e o agarra fisicamente, pela túnica. A reação de José? Imediata e drástica. Ele não discute, não tenta argumentar, ele foge deixando a própria roupa para trás como única saída. A fuga de José resolve o problema moral, mas acaba criando um problema novo e ainda maior. A túnica, que ficou para trás, se torna a peça central de uma história inventada, uma história bem cruel. E aqui a gente vê a injustiça da situação de forma chocante. De um lado, a verdade, um ato de fidelidade extrema. Do outro, a mentira. A mulher de Potifar vira a história de cabeça para baixo, usando a túnica como prova de um ataque que nunca aconteceu. Ela não somente ela constrói todo um caso. Primeiro, chama os servos. E repara como ela se refere a ele, servo hebreu, usando a origem dele para isolá-lo, para torná-lo um alvo fácil. Ela se coloca como vítima e repete essa história toda elaborada para o marido. A mentira, apoiada por evidências e contada com convicção, teve um resultado imediato e simplesmente devastador para o José. A reação de Potifar foi exatamente a que a esposa dele planejou. Ele ouve a versão dela, vê a túnica e, com base nessa mentira, a sua raiva explode. A decisão foi rápida e, claro, implacável. E José não é jogado numa masmorra qualquer. Ele é enviado para o cárcere do rei, que era uma prisão de segurança para prisioneiros importantes do Estado. Isso mostra a gravidade da acusação que foi forjada contra ele. E bem quando parece que a história de José chegou no fundo do poço, que a injustiça venceu, a narrativa nos apresenta uma reviravolta familiar e muito poderosa. É a mesma frase que a gente viu lá no começo, um eco muito forte. Mesmo na prisão, acusado falsamente, a presença e o favor divinos não o abandonaram.
Essa é a grande constante no meio de todas as reviravoltas na vida de José. E o padrão se repete de uma forma incrível. Assim como na casa de Potifar, o ciclo recomeça. Ele começa lá embaixo, no fundo do poço, ganha a confiança da autoridade máxima do lugar, que dessa vez é o carcereiro, e acaba sendo elevado à posição de administrador de toda a prisão. E assim, a história de José nos deixa com essa questão fundamental. Ela sugere que, embora as circunstâncias possam mudar drasticamente para o bem ou para o mal, o caráter é que é capaz de criar propósito em qualquer situação. Fica a reflexão. O que será que define de verdade o destino de uma pessoa? O que acontece com ela ou quem ela escolhe ser diante de tudo?